Olá, bom dia a todos. É com prazer que aqui me encontro e agradeço o honroso convite que o Edmar da Silva me fez para participar neste congresso do Mar da Consciência. Eu escolhi como tema estados ampliados de consciência, uma chance, uma oportunidade, um caminho para o desenvolvimento pessoal. Vou partilhar então a minha tela. E, como vem no título, exatamente aquilo que eu acabei de dizer, vamos então continuar. Bem, aqui sim, neste primeiro slide que tem uma pintura de Escher, como a pessoa olha perplexa para um sólido que parece que não existe, mas que é representado. É um pouco disso também que iremos falar, de algo que existe, mas que tem alguma dificuldade em ser entendido. Vamos começar pela consciência, então, já que vamos falar exatamente de estados ampliados de consciência. Esta é talvez a primeira cartografia da consciência que vem de há 3.000, 4.000 anos. Temos aqui a consciência representada na sua totalidade. É um símbolo que conhecem das salas de yoga, é o Aum, é a totalidade cósmica. Como se a totalidade cósmica, o todo, fosse uma consciência. O mundo um é o mundo do que eu observo, que eu capto com os meus sentidos. O mundo 2 é o mundo dos meus pensamentos, um pouco mais fechado, que apenas saem cá para fora, mas também pode ser considerado por algumas pessoas o mundo do sono. Aqui temos um mundo do sonho, muito mais fechado, como veem, só sai cá para fora, só conseguimos captar aquilo que se passa quando somos acordados, quando estamos a sonhar, quando os movimentos oculares rápidos sucedem. E existe algo, um mundo especial que parece que tem aqui um véu, o chamado véu da ilusão, um véu que só se retira quando entramos num outro estado de consciência induzido, e é desse que iremos falar para atingir o mundo 4. É um mundo do espírito, é um mundo onde se passam toda a fenomenologia, que eu diria do paranormal, mas também de captação de outras realidades, o mundo 4. E isto é toda a estrutura da nossa consciência. Sempre que ela se altera, um destes mundos altera-se naturalmente. E tenho de dizer aqui assim que essa consciência é independente do cérebro. Vejam este desenho feito pelo próprio hum, autor Magritte, que desenha a realidade fora de mim, eu como pessoa, cérebro, mas uma consciência, uma entidade, uma instância que preferencialmente ligada ao cérebro, mas independente dele e que pode até, digamos, separar-se dele em algumas circunstâncias, como iremos ver. Isto veio trazer para o mundo da ciência algo de novo, sobretudo pela antropologia, que começaram a estudar estados de consciência já muito mais antigos, em outro tipo de civilizações, que trouxe novos terrenos para a antropologia, novos objetos, e que assim é representado estados de transe, naturalmente, que foi algo que veio de novo, não só para a antropologia, mas também para muitas psicoterapias. E começaram a surgir estudos sobre como alterar a consciência, seja de modo tradicional, como faziam nestas sociedades ditas primitivas, que não o eram, ou estudos sobre outras variedades da experiência anómala. No fundo, então, o que é um estado alterado de consciência, que depois se viu que não era assim tão alterado, era um estado modificado, induzido, controlado, até que chegamos a um estadio mais profundo, mais amplo, onde a pessoa tinha acesso a outro tipo de conhecimentos e que não estava perturbado em si, estava muito consciente. No fundo, quer dizer que uma pessoa ou as pessoas à volta reconhecem que ele não está a captar a realidade, seja interna, seja externa, como era habitual. Portanto, tanto ele como as pessoas à volta reconhecem que o acesso à informação dos sentidos mental e extrasensorial é inabitual. E porquê esta representação que eu tenho aqui assim? É que, na verdade, se nós queremos ter acesso a algo
que não se palpa, eh, intangível, só através de um outro estado de consciência, porque é através da porta, estado modificado, alterado, expandido de consciência, que vamos ter acesso a este algo intangível. Por isso, devemos procurar induzir estados de consciência para atingir algo que é intangível, que não se toca. E esses estados ampliados de consciência, na verdade, têm algumas características. Geralmente no dia a dia não são habituais, têm uma vigília diferenciada, isto é, diferente desta em que eu estou agora a falar convosco e me estão a ouvir, já vamos ver isso. Modificam algo em nós, levam-nos a transformar-nos, e, na verdade, a explicação para eles, sobretudo da realidade, é diferente daquela que a ciência mainstream quer dizer. Como se então estivéssemos numa consciência vigil, esta em que estamos agora, depois ficamos às vezes um bocadito, talvez, eh, mais cansaditos, menos cansados, é uma consciência média vigil e podemos entrar em estados ampliados de consciência ou ir para a noite, em que acordamos ou adormecemos para o sono, para o sonho, e são estados, digamos, também modificados de consciência, mas, digamos, naturais, fisiológicos. Podemos induzi-los por hipnose, às vezes criamos dissociações terapêuticas, quando fazemos algumas técnicas de hipnose, ou se a coisa avança para realmente transes, podemos ficar às vezes um pouco confusos. O que vamos trabalhar, portanto, é da consciência vigil, que alteramos para estados ampliados de consciência. Então, vamos tentar obter uma vigília, um estar acordado de modo diferente deste do dia a dia, em que estamos mais em repouso, a imaginação aumenta, estamos mais passivos na atividade mental, limitamos a observar, e há um domínio, portanto, da contemplação sobre a ação, em contraste com a vigília em que estamos todos agora. Então, estes estados ampliados de consciência são espontâneos, muitas vezes, a passear à beira de um rio, à leitura de um livro, sempre foram usados por povos e civilizações. Temos os fenómenos fisiológicos do adormecer e do acordar, têm estes nomes hipnagógicos e hipnopômpicos, e é um fenómeno universal. Portanto, não é nada de extraordinário. Todos os povos sempre o usaram. Agora, usaram para quê? Em contextos religiosos, em contexto de cura e até mágico-sociais, para, digamos, conseguir que o povo, que a população, que a tribo participe em rituais que façam uma coesão mágicos sociais. Nós vamos interessar-nos aqui, assim, sobretudo, para a zona mais curativa, ou melhor, na expansão, na melhoria da nossa expansão de consciência, no nosso desenvolvimento pessoal. Tem por trás, naturalmente, algo que nasce com Freud, depois em parte, de parte, vamos dizer assim, este modelo biomédico apenas fisiológico do ser humano e traz-nos uma teoria do inconsciente muito maior do que aquilo que está à superfície, que seria o consciente. Portanto, foi o primeiro contributo contemporâneo para estudar este tipo de fenómenos de que nos estamos a ocupar. Os estados ampliados de consciência. Podemos falar sobre eles, são verbalizáveis, raramente ocorrem quando estamos assim acordados, como eu estou agora a falar, duram minutos ou horas, o que os diferencia das doenças psiquiátricas, são habitualmente induzidos, mas podem ocorrer espontaneamente, como já referi, e, sobretudo, não resultam de doença ou adversidade social. Quando é que eles são doentios ou patológicos? Quando ocorrem, quando eu não os desejo. Às vezes ocorrem, mas não são uma forma dominante na vida cotidiana. Neste caso, seriam patológicos. Ou quando evitam soluções adequadas para a manutenção da vida, para a minha autonomia no dia a dia. Ou, sobretudo, muitas vezes, em circunstâncias em que povos, sociedades não têm estruturas cognitivas ou sociais para lidar com estados modificados de consciência. Por exemplo, no Brasil é habitual pessoas entrarem em estado modificado de consciência em algumas religiões
ou filosofias, e, portanto, há uma estrutura que compreende, aceita e integra. Como é que se podem induzir os estados ampliados de consciência? Por meios psicológicos, meios químicos, meios físicos. São destes apenas que eu irei tratar, embora haja outros. Vamos começar pelo meio psicológico mais à nossa mercê, que seria a hipnose clínica. A hipnose clínica não é nada do outro mundo, como já vos disse, hipnotizamos 2 vezes por dia, naquele estado de sonolência, quando estamos a entrar no sono ou a sair dele. Mesmer foi um médico austríaco que foi o mais contemporâneo contributor, que mais deu, digamos, visibilidade à hipnose. Dizia que havia um magnetismo animal, tinha grande sucesso, com 300 pessoas a fazer hipnose ao mesmo tempo, em Paris. Ficou como recordação do nome dele a palavra mesmerize, como hipnotizador, ou como hipnotizar. Também Freud, curiosamente, interessou-se pela hipnose clínica, chegou a escrever sobre isso, aprendeu na Salpêtrière com este médico neurologista francês, Charcot, e até o Prémio Nobel da Medicina portuguesa, Egas Muniz, escreveu sobre o padre Faria, um padre de Goa, que disse, a certa altura, que a hipnose seria auto-hipnose, e isso é verdade. O terapeuta é apenas um facilitador, até hoje ainda não foi desmentido. Modernamente, Milton Erickson tem um papel mais, diria, colaborador com o sujeito. No fundo, o terapeuta, ele ou outro, é o facilitador dos processos. Não é assim, digamos, a pessoa que manda de dedo espetado a dar ordens. Esta é a hipnose moderna. No fundo, então, o que é a hipnose? É um estado de consciência diferente deste em que estamos agora, em que a atenção está muito focada e capta, portanto, tem uma percepção ampliada para responder a sugestões. Responde muito mais facilmente a sugestões nesse estado de hipnose, de relaxamento induzido. No fundo, podemos dizer que a hipnose está aqui entre o estar acordado e o estadio 1 do sono, como disse. Portanto, é um estado de sonolência. Portanto, para perceberem onde nós estamos no eletroencefalograma, estamos aqui nesta zona entre o estar acordado e entrar no sono. Um outro meio de invocar, de precipitar ou de induzir estados ampliados de consciência são os psicadélicos, naturalmente. Portanto, apenas uma, digamos, passagem rápida sobre esta zona de indução de estados ampliados de consciência. Temos aqui, assim, um fungo do centeio, chamado Claviceps purpúrea, que, portanto, tem como princípio ativo a psilocibina. Não, desculpa, eu peço desculpa. Tem como princípio ativo a dietilamida do ácido lisérgico, o LSD. O cannabis, aqui está ele, sem dúvida, o cânhamo, o haxixe, etc. Psilocibina, sim, que vem destes cogumelos ditos cogumelos mágicos, ou este cacto, o Lophophora williamsi, que tem um grande conteúdo de mescalina. Eh, Modernamente tem havido uma grande difusão, diria, praticamente mundial, da utilização da ayahuasca. A ayahuasca é um cipó, conforme vem aqui, misturado, portanto, com este cipó, com estes arbustos, que são postos numa decocção durante, às vezes, horas, 10 horas, 20, 24 horas, do qual resulta esta substância que depois é bebida e que leva, digamos, a visões como esta, jaguares, cobras. Podemos até entrar em interação, quando estamos sob a influência da ayahuasca, com algumas destas visões, entrar nela, interagir com as criaturas que lá se encontram, etc. E muitas vezes isto proporciona um voo da alma para outras experiências, diria, paranormais, como clarividência, ou mesmo quase místicas, daí que ligadas ao transcendente. Hum, Uma curiosidade que muitas pessoas às vezes me perguntam o que era isso, portanto, de voar à noite de sábado a cavalo numa vassoura para se encontrar com Belzebu. Na verdade, o que está por trás
é uma espécie de banha na qual se misturavam não só este fungo do centeio, com acónito, com belladonna, tudo isso misturado em banha de porco, que se colocava no pau da vassoura e as ditas bruxas, portanto, cavalgavam, absorvendo exatamente nesta zona toda a quantidade de alucinogénios e aí voavam mesmo para onde quisessem. Isto é interessante que se descobriu exatamente esta brincadeira, entre aspas, né, que se fala a cavalo numa vassoura, porque foram estudados relatos de pessoas que foram condenadas pela Inquisição e que contavam como faziam isso. A indução por estímulos motores tem que chamar aqui a atenção, sobretudo para o ritmo dos tambores, a dança e, por exemplo, o toque dos tambores num ritmo, por exemplo, de 4 a 7 ciclos por segundo, entra em ressonância com as nossas ondas θ, que são, digamos, estão mais associadas à imaginação. Por exemplo, um ritmo deste. Este ritmo movido, por exemplo, durante 20 minutos, meia hora, altera a nossa consciência e somos suscetíveis de ter não só visões, como outras, digamos, alucinações, até eventualmente auditivas. O mesmo se passa com o ritmo das danças, neste ritmo, e por isso se vê muitas vezes em tribos que utilizam estes dois estímulos para alterar a sua consciência. E estes estados ampliados de consciência, que são suscetíveis de desenvolvimento da espiritualidade, levam-nos a quê? A tipo de experiências como estas que estão aqui assim, sejam, digamos, quase todas elas induzidas pela hipnose, por psicadélicos ou pela meditação. Fazemos uma revisão breve daquilo que se pode obter no sentido através dos estados ampliados de consciência, desenvolvermos a nossa pessoa e até a espiritualidade. Memórias de futuro positivo. É possível, através da hipnose, ou através, como falámos há pouco, também da ayahuasca, ter imagens de futuro, captação de sensações que têm a ver com o futuro imaginado por nós. Muitas vezes não é o futuro ele mesmo, mas vejam, portanto, que a hipnose já é levada mesmo para a psicologia transpessoal, viagens no tempo, tal e qual como utilizássemos uma máquina do tempo, como falou a H.G. Wells, ou como vimos no filme Avatar, uma pessoa, enfim, em cadeira de rodas, transforma-se num homem alto de 4 metros, fantástico, e, portanto, é possível, sob hipnose, criarmos avatares para viajar no futuro. Ou então o nosso próprio avatar. Eu mesmo posso fazer toda uma trajetória de vida positiva, onde uma das sessões será o futuro positivo. Aqui está ilustrado como eu posso criar, pintar o meu futuro positivo que eu vou, digamos, seguir, como se eu criasse um futuro do qual eu tivesse saudades. Não posso apenas ter saudades do meu passado, posso ter saudades de um futuro e aí ressignificar a minha vida. A meditação também me leva à emergência espiritual. Está super estudada. Sabe-se que hoje a continuação da meditação melhora, aumenta certas áreas ligadas às emoções, à visualização do melhor de nós mesmos, como o tálamo, a ínsula, etc. Há realmente muitos estudos que nos levam a confirmar que não só aumenta o nosso bem-estar, como também com a meditação somos capazes de captar outra informação de modo que eu diria paranormal. E aí é interessante dizer que estes estados onde nós nos encontramos, muitas vezes há pessoas mais suscetíveis do que outras, são suscetíveis de às vezes entrarem em estadios um pouco estranhos, diferentes daqueles que nós estamos habituados ao dia a dia. Muitas pessoas podem chamar de psicose. É curioso que as águas são as mesmas, como Stanislav Grof descreveu, só que uma pessoa doente afunda-se nessas águas cheias de fantasmas, enquanto uma pessoa saudável navega.
melhor, flutua nas mesmas águas, mas tem o céu azul, tem o sol. Portanto, é interessante que a grande diferença é a doença quando o indivíduo não consegue interatuar com autonomia, cuidar de si mesmo e estar em sociedade. As experiências de quase morte fazem pensar que talvez haja vida após a vida. É interessante esta discussão, mas este fenómeno surge em situações onde situações graves de vida, muitas vezes de afogamento, de tentativas de suicídio ou cirurgias que estão a correr com alguma dificuldade, surgem situações como estas em que a pessoa se vê fora do corpo, sendo que há um túnel para atravessar, há um encontro com uma luz e com o retorno. Isto é a experiência de quase morte, que curiosamente, já no século XVI, estamos na altura do Renascimento, final do século XV, princípio do século XVI, e Hieronymus Bosch pintava este quadro, portanto, ou ele teve esta imagem, ou alguém lhe a contou, portanto, não é algo de novo, mas que foi representada por Hieronymus Bosch. O que é certo é que, a seguir a uma experiência de quase morte, melhora muita coisa, o sono, o apetite, a perda do medo da morte, o sentido da vida, pessoas que têm capacidades de cura, até de telepatia, de pré-cognição, e algumas mudam mesmo de carreira e de relacionamentos como se tivessem tido uma revelação da qual não duvidassem e sentem que podem tomar outro tipo de resoluções. As supostas vidas passadas, eu escrevo supostas porque não pode ser provada através destas técnicas, é provada de outro modo. Mas que eu diria, uma maneira de ir através deste caminho seria a regressão. Aí eu costumo dizer, a regressão vai, vai, vai até aos limites que a imaginação coloca. Coloca ao paciente, coloca ao terapeuta. Mas que, de certo modo, como eu disse há pouco, pode ser tudo confirmado de outro modo. E foi o que fez Ian Stevenson quando foi estudar que reencarnação e a biologia se interceptam, crianças que nascem com isto e que depois foram, digamos, estudadas, ou a família delas, ou elas próprias contaram histórias que se teriam passado numa suposta vida passada, às vezes a milhares de quilómetros de distância, e que ele foi confirmar em relatos que havia de jornais ou mesmo de institutos de medicina legal. Contactos com entes falecidos é também uma maneira de nós ampliarmos a consciência, o nosso desenvolvimento pessoal, tentar captar informação de outro modo. Há realmente já muita investigação sobre este tema e, portanto, seria algo possível. Possível como? Por exemplo, também através da hipnose clínica, uma pessoa que desejaria despedir-se, pedir desculpa a um ser que partiu, a uma pessoa de família que já não se encontra cá e não houve tempo, não teve possibilidade de se despedir, de ter a última conversa, e então é possível levarmos a pessoa, naquele estado de consciência, a contactar a imago. A imago, na verdade, é como se fosse algo idealizado daquela pessoa que partiu, como se estivéssemos a idealizar a presença dela, a conversar com ela, de certo modo, tê-la ali presente, mas não a presença real da pessoa. Curiosamente, algumas pessoas, depois desta sessão, dizem: Mas isto foi real ou foi só imaginação? Eu digo sempre assim: o que lhe apetece acreditar? E as pessoas dizem: Apetece-me acreditar que foi real. Então fico com isso. Se isso faz sentir-se bem, mantenha isso. Portanto, é uma possibilidade também. No fundo, para terminar um pouco com esta frase de Teilhard de Chardin, nós não somos seres humanos tendo uma experiência espiritual, somos seres espirituais tendo uma experiência humana. Em resumo, o que se encontra em tudo isto que eu estive a falar, nestes estados ampliados de consciência, é que a realidade é uma realidade virtual, estritamente subjetiva, é nossa. E muitas vezes podemos dar explicações alternativas. Foi uma metáfora do meu inconsciente, em que eu coloquei, digamos, problemas meus atuais num outro tempo, num outro espaço, numa outra personagem.
foi uma projeção dos meus mitos pessoais, como o povo. Qualquer povo tem mito de santidade, do herói, da realeza. Eu talvez tenha também a projetar. Como vim, é difícil nós termos uma prova a não ser aquela que nós aceitemos para nós, porque nos faz sentir melhor, porque nos dá sentido à nossa vida. Quando várias pessoas têm acesso à mesma realidade, é interessante. É que passa a ser uma realidade intersubjetiva e a probabilidade de ela ser verdadeira aumenta muito. Continuo a dizer aumenta muito, mas não temos a certeza. É uma certeza nossa, pessoal, que nos faz sentir melhor. No fundo, estamos a tentar integrar toda uma, digamos, medicina, conhecimentos, aquilo que cura, aquilo que nos faz sentir melhor em vários aspectos, como vem aqui, de uma medicina ocidental combinada com uma medicina oriental, mas também com a espiritualidade que faz parte inerente do ser humano. Quase a terminar, com Saint-Exupéry, só se vê bem com o coração, porque o essencial é invisível aos olhos. E cá estamos nós, com a mesma imagem inicial. Na verdade, para fazer sentido à nossa vida este tema de que estamos a falar, a expansão da consciência, o desenvolvimento pessoal, a espiritualidade, temos que alterar um pouco a rigidez mental corporal em que nos encontramos. Este objeto existe. É assim. É um pouco mais mole, é um pouco mais dúctil, vamos dizer assim. Dobra-se um pouco. No fundo, isto é o que obtém a hipnose, os estados de relaxamento, a meditação, os psicadélicos. É isto que fazem. Por isso, é possível, na verdade, conseguirmos atingir um outro conhecimento através destes estados. E aqui estamos nós. Possivelmente haverá outros estados elevados da consciência. Espero que tenha sido uma palestra muito rápida, muito rápida. Tentei dizer muita coisa em pouco tempo. Espero que vos tenha agradado. Lamento não estar presente. Estarei ausente do país e estarei disponível para, num futuro mais próximo, possivelmente interatuarmos de outro modo. Muito, muito obrigado.